A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou agora há pouco o texto base da reforma da Previdência. Nós vamos direto a Brasília, ao vivo, com a repórter Caroline Aguiar, que tem mais informações. Boa noite, Carol. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Bom, depois da aprovação desse texto base, os senadores votaram os destaques. São sugestões de mudança no texto. Eram 8 destaques, mas apenas um foi aprovado. E ele só foi aprovado porque existia acordo. O senador Tasso Gereissati, que é o relator, já tinha previsto essa mudança desde mais cedo. Então, agora a votação na CCJ foi encerrada. E um item importante que os senadores votaram também é o que a gente vem chamando de PEC paralela. O que é isso? É um texto em separado que faz mudanças na reforma da Previdência. E essas mudanças estão sendo feitas separadamente para não atrapalhar, para não atrasar a tramitação da reforma da Previdência. O principal ponto dessa PEC paralela é a possibilidade de inclusão dos servidores públicos estaduais e municipais nas novas regras de aposentadoria. A gente viu que lá na Câmara deu muita briga essa questão de inclusão de estados e municípios e eles não conseguiram incluir. Agora os senadores estão tentando fazer essa inclusão por meio dessa PEC paralela. E essa votação de hoje da PEC paralela na CCJ foi importante porque ela economiza 30 dias na tramitação da PEC paralela. Então, a reforma da Previdência e a PEC paralela vão andar praticamente juntas a partir de agora, tanto que as duas vão para o plenário do Senado. Vamos ver como é que ficou esse texto, como é que foi a votação na reportagem. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça apresentaram mais de 480 sugestões de mudanças à reforma da Previdência. E o relator, senador do PSDB, Tasso Gereissati, começou a reunião acatando algumas delas. Ele retirou do texto a possibilidade da pensão por morte ser menor que um salário mínimo, caso o beneficiário tivesse outra renda. Também incluiu a possibilidade de trabalhadores informais participarem do Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, que hoje já funciona para os microempreendedores individuais. O relator ainda determinou que as mudanças nas aposentadorias tenham validade para os ex-parlamentares que estão inscritos no Plano de Seguridade Social dos congressistas. Segundo Gereissati, essas alterações não vão fazer com que o texto tenha que ser votado novamente na Câmara dos Deputados, já que não alteram o mérito da proposta. Ele também sugeriu alterações na proposta paralela, que reuniu as mudanças mais profundas a serem feitas na reforma da Previdência. Nesse texto, o relator propôs a criação de um benefício mensal para crianças que vivem em situação de pobreza, o que custaria 10 bilhões de reais em 10 anos. Também foi incluído que os aposentados por invalidez tenham direito à aposentadoria integral em casos de deficiência e que haja a possibilidade de acúmulo de benefícios quando o beneficiário tiver dependente com deficiência. O impacto fiscal total da aprovação da PEC 6, com as mudanças da PEC paralela, é de 1 trilhão e 312 bilhões em 10 anos. Ressalto que este número só vale com aprovação, só é válido com a aprovação da PEC paralela, em que nós adicionamos uma série de benefícios mas ao mesmo tempo receitas adicionais. 3 votos em separado contrários à reforma da Previdência foram apresentados. Um deles pelo senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Essa PEC paralela eu já falei na reunião do Colégio de Líderes e vou repetir aqui para que todo o Brasil saiba. Eu não sou nem um pingo entusiasta dela. Para mim é uma PEC da balela. Estão enrolando os trabalhadores, estão enrolando as trabalhadoras. Lá na Câmara ela não passa. Os apoiadores da proposta saíram em defesa da reforma e do texto paralelo. Eu acredito, senhora presidente, que o senador Tasso fez do limão a limonada. Ele foi aonde podia, no limite do esforço, para fazer essa compatibilização, reitero, com as circunstâncias que lhe foram dadas. O texto base foi aprovado no fim da tarde, por 18 votos a favor e 7 contrários. Aprovado o relatório por 18 votos sim, 7 votos não, nenhuma abstenção. Com o encerramento da votação na CCJ, a reforma da Previdência seguirá para o plenário do Senado, onde precisa passar por 2 votações com 49 votos favoráveis para ser aprovada. A previsão é que toda a tramitação seja concluída no início de outubro e que o texto comece a valer a partir do dia 10. O texto base prevê a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para elas e 20 para eles.
Para os servidores públicos, o tempo de contribuição é de 25 anos para ambos os sexos. Trabalhadores rurais, professores, policiais federais e agentes socioeducativos têm regras especiais de aposentadoria. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro lamentou ter que fazer uma reforma da Previdência e disse que a proposta é salgada. É uma reforma realmente salgada, reconheço, é quase que fosse uma quimioterapia, mas se não fizer, todo mundo vai ficar sem receber, não custa